O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20, é o indicado para esse dia 27 de julho de 2017. Como sempre, sugiro que vocês leiam, em quem tiver Bíblias aí, onde estiverem, ou baixem pela internet esse trecho, Mateus 16, 13 a 20, leiam, releiam, reflitam, pensem, e em seguida retorno para comentá-lo. Pois este Evangelho de Mateus retrata uma situação muito interessante envolvendo personalidades densas, proponentes, inclusive para nossas vidas de hoje. Jesus retira os seus discípulos dos ruídos, dos conflitos, dos embates da Jerusalém, capital de Israel, e também do burburinho popular, e os leva para Cesareia de Filipe. E lá ele tem uma conversa íntima, atingindo as almas dos seus discípulos. Primeiro ele faz uma espécie de uma pesquisa sobre o que dizem os homens que é o Filho do Homem. O que diz o povo, o que diz a opinião pública, o que dizem as pessoas sobre quem é Jesus, quem é o Filho do Homem. Uma pesquisa praticamente. Uma pesquisa com senso comum. E a resposta é que eles diziam, dizem, comentam por aí, informaram seus discípulos que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. O povo, dominado por muitas discussões e tensões decorrentes que se digladiavam na disputa da opinião popular, confuso, cada um dizia uma coisa. Mas Jesus se dirige agora diretamente aos seus discípulos. E vocês dizem o que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pergunta direta para eles. A pesquisa não é só com respeito à opinião pública, mas ao que os seus homens, a sua equipe, seus companheiros, os seus seguidores mais diretos, aqueles que seriam os seus apóstolos, o que eles dizem? Quem eles dizem que é Jesus, que é o Filho do Homem? E a resposta de Pedro é a resposta da comunidade de Mateus, é a resposta da igreja, é a resposta da fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Interessante que os textos que acompanham a liturgia desse domingo 27, por exemplo, o Salmo, diz que esse Deus vivo é um Deus de misericórdia, um Deus misericordioso, um Deus que tem relacionamento com as pessoas, um Deus afetivo. Mas é interessante esse texto. Primeira pesquisa de Jesus que eu queria ressaltar aqui como primeiro ponto que eu quero comentar. É que Jesus ausculta os seus companheiros, seus discípulos, sobre o que eles percebem do povo, da sua relação com o povo, do que eles escutam do povo. Como quem dissesse, quem é meu discípulo tem que conviver com as pessoas, tem que se inserir no meio do povo e escutar o que o povo pensa, o que o povo diz, a opinião do povo, a opinião das pessoas com quem os discípulos se envolvem. Os discípulos que não devem viver numa redoma, em palácios, em templos distantes do povo, mas se misturar com o povo. Escutar o povo. Acentuo e repito. Isso é um modelo de igreja. É um modelo de, projeto que Jesus oferece.
de comunidade que escute o povo, que se envolva com o povo, que participe com o povo. Deixe o povo se envolver com o que os discípulos falam. Mas a segunda pergunta de Jesus é fundamental. E vocês quem dizem que eu sou? Isto é, aqueles que escutam o povo, aqueles que se inserem com o povo, aqueles que participam dos dramas populares, têm que saber quem é Jesus. Tem que avançar um pouco mais na compreensão de Jesus. O teólogo Juan Luis II, uruguaio, fala numa elite intelectual que estuda, que se qualifica, que se prepara, que define bem o que o povo sente e o que deve trabalhar com o povo. Não pessoas despreparadas, não pessoas desqualificadas, não pessoas que não estudam, não pessoas que não reflitam, não pessoas que não pesquisem, não pessoas que entram na adivinhação achando que o que acham é o que é. Não, mas pessoas que estudam, que se qualificam. O que vocês dizem? Quem vocês dizem que é o Filho do Homem? É a grande pergunta. Pergunta para nós hoje. E essa resposta de Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, expressa o credo da igreja primitiva, da comunidade de Mateus. Tu és o Messias. Tu és o ungido de Deus. Tu és aquele que viesse para implantar, vivenciar, radicalizar a libertação do reino de Deus. Não o reino de Roma, não o reino de Israel, não o reino da igreja, mas o reino de Deus que Jesus realiza nele mesmo e conta com a participação dos discípulos. O Filho do Deus vivo. Isso tem um destaque impressionante, porque os mitos da época afirmavam que os deuses de Roma, os reis de Roma eram deuses. Na antiguidade, os reis, os faraós do Egito eram tidos como deuses. E os seus filhos tinham que ser provados nas batalhas, nas guerras, no derramamento de sangue dos inimigos. O Filho de Deus aqui, o Messias, está junto com o povo. É pacífico. Não rouba o sangue de ninguém. Não prova a sua messianidade ao fio da espada e pela guerra. Na matança dos outros, na matança do outro, na matança dos invadidos. Não. Este Filho de Deus, o Deus vivo que atua aí no meio da humanidade, na própria humanidade e em toda a realidade. Esse é o Filho de Deus que Jesus realiza nele mesmo e que os discípulos devem entender disso, viver isso. Então era um credo. E credo trata de fé, fé clara. E fé é um poderio tão grande que é um dom, como o dom que Deus dá para o ser humano, que tem que se subjetivar no ser humano, tem que se tornar respiração no ser humano, tem que se tornar palpitação cardíaca no ser humano, tem que se tornar elevação da dignidade do ser humano à imagem e semelhança de Deus. Libertar o ser humano de tudo que o oprime e o desqualifica. Isso é fé. Então Jesus pergunta para suscitar a fé. E a fé não é coisa só de igreja, de cristão, de crente. A fé é uma realidade ao alcance da humanidade inteira, independente das sínteses teológicas, das súmulas teológicas das suas religiões ou igrejas. É para o ser humano. O reino veio para o ser humano e não para a igreja.
somente. Os discípulos que são de igreja devem se entregar a realizar este credo, este messianato de Jesus aqui e agora na história. Mas a fé não é só para eles. O Deus vivo não é só para eles, não é só para nós. É para a humanidade inteira, inclusive para os que não creem. Deus vivo. Esta fé que se subjetiva no ser humano, que se internaliza no ser humano, que se faz valor ou valores no ser humano, que se torna potência no ser humano, ao se horizontalizar nas relações do ser humano com o outro, com os outros, esta fé se transforma em amor, em misericórdia para com o outro, para com as suas diferenças, se torna em compaixão para com o outro, bem como Jesus era no meio do povo, agora conversando com seus discípulos em Cesareia de Filipe. É disso que nós precisamos hoje. Aqui no Brasil, golpeado, no Brasil em crise, num mundo que privilegia as armas, que privilegia a guerra, a matança, o comércio com sangue dos invadidos, dos oprimidos, dos pobres, dos pisados. Esta fé que se horizontaliza, que se extrema na conversa com o outro, na alegria com o outro, no perdão com o outro, e até na luta para que este reino proposto por Jesus, trazido, radicalizado, libertadoramente em Jesus, aconteça para que não hajam mais divisões e guerras. É essa fé que nós temos? É nesse Deus que nós cremos, esse Deus declarado pela comunidade de Mateus, declaração e confissão que saem pela boca de Pedro? Esse é o apelo para nós hoje, para esta fé inabalável, que se torne capacidade criadora de superação de obstáculos, de barreiras na relação com os outros. De suscitação também na fé nos outros. Quanto mais dizemos que cremos em Deus, tanto mais suscitamos a fé nos outros, nas relações que temos com os outros, com as pessoas, com os homens, com as mulheres, com todas as pessoas, independentes das suas orientações. Essa é a mensagem do Evangelho de Mateus que eu compartilho com vocês neste vídeo. Que a bênção do Deus vivo, Pai de Jesus Cristo, nosso Pai, que atua em nós e com todos, independente de igreja e independente de ser dessa ou daquela igreja. Que a bênção de Deus Pai se horizontalize nas nossas relações, em família, em comunidade, na sociedade, na luta por um mundo mais justo. Que a bênção de Deus Pai seja aquela que atualiza em nós esta potência enorme que se chama fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.